Após a polêmica envolvendo a troca no comando da Petrobras, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que só deixará o governo quando alguém mostrar que ele está fazendo algo muito errado. Abro aspas para Guedes. Tenho noção de compromisso enquanto puder ser útil e gozar da confiança do presidente. Se o presidente não confiar em meu trabalho, sou demissível em 30 segundos. Se eu estiver conseguindo ajudar o Brasil, fazendo as coisas que acredito, devo continuar. Ofensa não me tira daqui. Nem o medo, o embate, o combate, o vento, a chuva, fecho aspas. As declarações foram dadas em entrevista ao Thiago Nigro, do canal no YouTube Primo Rico. O ministro da Economia também aproveitou para fazer críticas sobre os problemas que o governo enfrenta. Abro aspas novamente para o Paulo Guedes. Piratas privados estão colocando boato no jornal todo dia, dizendo que o ministro vai cair, o ministro brigou com o presidente brigou com o ministro. Tem políticos que querem contribuir com o futuro do Brasil, mas tem um pedaço que é o pântano. Fecho aspas. Em meio à crise do coronavírus, o ministro da Economia demonstrou preocupação com as contas públicas. Guedes citou que, se empurrar as despesas para outras gerações, os juros no país começam a subir, acaba o crescimento econômico, o endividamento aumenta e a confiança de investidores desaparece. O ministro disse que este é o caminho da miséria da Venezuela e da Argentina. Constantino, eu vou começar falando com você, exatamente porque você trabalhou com Paulo Guedes, o conhece, acho que de todos nós aqui, da melhor maneira possível. E eu queria te perguntar uma coisa. Nós estamos chegando aí já a 2 anos e 3 meses praticamente de governo. O que leva o Paulo Guedes a sair do governo? E se, na sua opinião, ele fica até o final? É uma pergunta difícil e a pergunta de $1 milhão, né, Paulo? Assim, na verdade, as falas foram boas. Ele é duro na queda, né? Ele está mostrando ali compromisso, está mostrando que aguenta o rojão, né? Aguenta levar pancada, mas o que fica na dúvida, o que fica na cabeça de muita gente como dúvida, é até onde o presidente continua, né, fechado com essa agenda. E não só fechado no ponto de vista de intenção, como de capacidade, uma vez que ele cada vez mais precisou articular com o Centrão, né? Ele vem adotando uma narrativa, flertando mais aí com populismo, o petróleo é nosso, essa história toda que a gente viu na Petrobras, né? E isso tudo vai desgastando. O dólar está 5,70, né? A Petrobras continua R$22, ou seja, manteve aquela queda toda acentuada e perda de valor, e os investidores estão apreensivos. Enquanto isso, uma base de apoio do presidente, nada desprezível, que não entende absolutamente nada de mercado, pelo contrário, demoniza o liberalismo, o mercado e tudo mais, adota uma narrativa muito parecida com a de Ciro Gomes, né? Então, os investidores olham para esse troço e querem entender para onde vai o presidente, o governo. O ministro Paulo Guedes, eles sabem para onde está apontado, né? A questão é quanto que ele consegue levar junto, como o posto Ipiranga, o governo, né? A gente sabe que tem alas internas do governo que não gostam da agenda do ministro, e a gente sabe também que o próprio presidente é cambaleante em relação a isso, né? Então, essa é a grande questão que fica. O ministro Paulo Guedes disse claramente, né, em primeiro lugar, que o Brasil pode ir rapidamente na direção de uma Argentina e de uma Venezuela. Ele depois corrigiu ali para 5 anos, né? Argentina, 3, Argentina, 5, Venezuela. E que para virar uma Alemanha e os Estados Unidos precisa de uns 15. Ele está certo, né? O caminho da construção de prosperidade é muito mais árduo, muito mais difícil. E tem muito monstro do pântano tentando boicotar esse troço. O problema é que alguns monstros do pântano se encontram dentro do governo e outros aliados ou colados agora com o governo, né, por uma necessidade de governabilidade ou pela primeira pauta nossa, né, porque o presidente se tornou um tanto refém desse centrão por questões pessoais, né? Então, essa é a grande questão, o grande ponto de interrogação que fica no ar. Até quando, primeiro, o Paulo Guedes aguenta? A resposta ele dá normalmente mostrando bastante firmeza, né, e rechaçando intrigas da própria mídia, chamando de piratas e tudo mais. E, em segundo lugar, até que ponto o governo consegue levar adiante a pauta vitoriosa nas urnas, que tem como símbolo maior o próprio ministro Paulo Guedes. Essa é a grande questão. Não resta a menor dúvida, né, de que há um clima de apreensão crescente no ar. O resultado está aí, né? São os próprios ativos
mostrando esse nervosismo. Isso não deveria ser desprezado pelo presidente. Diogo, 2021 é um ano extremamente importante para a agenda liberal econômica do governo, né? Porque se a gente for analisar 2022, ano eleitoral, ano de campanha, as coisas já andam num ritmo completamente diferente. Ou sai em 2021 as mudanças, ou sai, né, Diogo? Não tem outra alternativa. É muito difícil, né, Paulo? Tem até em Brasília quem diga que 2021 e ainda assim um ano curto, né? Porque já no final do segundo semestre já não dá para considerar muita coisa, porque a corrida, o jogo eleitoral vai começar cedo, né? Já vai estar todo mundo prestando atenção nisso, preocupado com o impacto político eleitoral que as medidas e as mudanças podem ter. Na minha visão, o que mais ameaça Paulo Guedes no cargo não é nem o que ele pode estar fazendo de muito errado, como ele falou, mas o que ele não está fazendo ou o que não estão deixando ele fazer, né? Ao longo desses últimos 2 anos, aconteceram alguns episódios que foram vistos como derrotas de Guedes, em que se acreditava que podiam levar, inclusive, a demissão dele. Ele, eu acho que mesmo comentou que volta e meia surgem esses boatos de que ele pode estar de saída. Mas ele provou ser resiliente, né? Encontra sempre algo ali em que ele pode se agarrar para permanecer no cargo. Quando o Bolsonaro anunciou a troca na presidência da Petrobras, tirando um indicado por Guedes para colocar um general no lugar, o Paulo Guedes ficou em silêncio. E isso foi visto com preocupação. Nos bastidores dizia-se que ele condicionava a sua permanência à aprovação da PEC emergencial e as sinalizações do presidente de que estava comprometido com a agenda de privatizações. E, de fato, como a gente viu depois, o Bolsonaro editou uma MP sobre a privatização da Eletrobras e agora fala-se com cada vez mais frequência da privatização dos Correios. Mas sabe-se que o presidente anda insatisfeito com outros indicados de Guedes para o governo, ou com membros da equipe dele. Um dos que não contam aí com a grande simpatia do presidente é o André Brandão, presidente do Banco do Brasil. Bolsonaro pegou birra dele depois de um episódio em que o Brandão anunciou uma política de fechamento de agências, né, para reduzir custos. Por hora, o Brandão salva-se no cargo, mas a demissão de mais um indicado de Guedes deixaria a situação do ministro da Economia ainda mais delicada. É aquela história, Guedes parece sempre disposto a agarrar-se em alguma coisa, em alguma promessa do presidente ou na possibilidade de aprovar mais alguma reforma para permanecer no cargo. Mas tem esse jogo, né, essa guerra, esse cabo de guerra entre o Paulo Guedes, a equipe do Paulo Guedes, essa equipe econômica, e uma ala desenvolvimentista dentro do governo, digamos assim, representada principalmente por ministros militares. E é esse cabo de guerra que vai definir, de fato, os próximos meses aí, até começar para valer a corrida eleitoral de 2022. Ô Marques, tem uma coisa que ninguém pode falar do Paulo Guedes, é sobre falta de lealdade, né? Ele tem sido muito leal desde o início. Vamos ver até quando. Lealdade canina, Paulo, e eu acho que isso se explica pelo próprio histórico dele com o Bolsonaro. Vamos lembrar aqui que o candidato de Guedes não era o Bolsonaro no começo das negociações das eleições passadas. Guedes apoiava Luciano Huck, ele inclusive informou o próprio Bolsonaro na primeira reunião que tiveram sobre isso. O candidato dele era Huck, ele se propôs até a dar algum palpite, alguma orientação na questão econômica, mas deixou claro que ele queria Luciano Huck. A coisa foi se desenhando, o Huck não saiu candidato e o Guedes acabou assumindo a política econômica do governo Jair Bolsonaro. Então, ele gestou a economia, pelo menos na teoria, de Bolsonaro, e parece ter muito apego a isso, né? É um pai que olha para um filho. Dá para sentir que o Guedes parece mesmo acreditar que ele tem um projeto maior para cumprir. Talvez seja, inclusive, essa preocupação de não virarmos uma Venezuela ou uma Argentina. Eu achei boa a fala do Guedes com o Nigro nessa entrevista de podcast. Só me preocupou um pouco quando o Guedes, na boca dele, inclusive soa mal, falar a questão do petróleo é nosso. Eu acho que ele foi meio irônico ali, mas tem que tomar cuidado. Essa frase é maldita. Toda vez que o Brasil invoca ela, dá problema, né? Já começou lá no Vargas e desde então a gente vem retomando esse mantra maldito que só atrasa o Brasil economicamente. Eu queria lembrar também aquela frase
do Guedes na reunião do 22 de abril, aquela famosa reunião que o Sérgio Moro divulgou e deu toda aquela confusão, tem uma frase ótima do Guedes, que ele dizia que o Banco do Brasil estava pronto para ser privatizado. Infelizmente, isso não aconteceu e não vai acontecer, porque o Banco do Brasil está fora da lista do governo de privatização, mas é aquele Guedes que eu tenho saudade, aquele Guedes que queria lutar realmente por uma agenda liberal de fato, que queria reduzir o Estado, queria enxugar as coisas para que a gente pudesse crescer. Está mais do que claro que ele não vai conseguir fazer isso. Então ele tenta salvar o que pode, né? Nós tivemos boas notícias recentemente, a privatização da Eletrobras, o governo fala em realmente privatizar os Correios, mas ainda é pouco para o que se vislumbrou lá atrás, né? Eu acho que um grande trunfo de Guedes, que era o secretário de desestatização, Salim Matar, por exemplo, e saiu, ele perdeu esse trunfo e ali começou um desgaste importante na questão econômica. Mas a pergunta se Paulo Guedes sai ou não do governo, eu acho que tem que ser feita a ele, obviamente, mas a impressão que eu tenho é que ele não sai tão cedo, a não ser que seja um escândalo muito grande, a não ser que ele seja desautorizado de maneira veemente. O Bolsonaro já deu cartão vermelho para a equipe econômica, todo mundo lembra, e mesmo assim o Guedes sempre contemporizou. O Guedes foi muito perseguido pelo Congresso, mesmo assim contemporizou. Ele parece ali um leão em busca de implementar o que ele desenhou lá atrás, no começo do governo Bolsonaro. Eu costumo dizer que o governo Bolsonaro, para mim, é um governo em disputa. Tem 4 grupos ali que disputam o governo Bolsonaro, né? O primeiro é a área militar, obviamente, tem muita força no governo. Depois tem um eixo ali da própria família Bolsonaro, que disputa ali o centro e as orientações principais do governo. Aí tem um eixo dos ministros, no qual encaixa o Guedes, né? Tem o Guedes, tem a Tereza Cristina na Agricultura e o Tarcísio da Infraestrutura, que são bons ministros, que fazem o que podem dentro de uma lógica do que é possível. E aí tem a questão do Congresso, que o governo se aproximou agora, tem o Centrão. Então são esses 4 grupos que ficam ali disputando quem vai tomar a liderança em relação a determinados assuntos no governo. E o Guedes está dentro dessa disputa, muitas vezes insana, que tem ali no governo, mas acho que ele vai bem até onde pode ir. É importante que ele continue com essa força e que mais, que o governo amplie esse espaço para o Guedes, porque aí sim o Brasil pode se salvar na questão econômica, que vai ser agravada e muito agravada depois da pandemia. Nós já vivemos uma crise em relação à pandemia, mas a crise está só no começo. Nós estamos fechando tudo de novo e isso vai estar reflexo ali na frente. Então a economia vai estar em frangalhos e nós precisamos de um Paulo Guedes forte para poder recuperar tudo isso.